Fiel, eu pensei que ia demorar um pouquinho para a gente falar sobre isso, mas vamos ao primeiro vídeo de análise de uma derrota do Corinthians feminino. Salve Fiel, amigo torcedor, chegando aí com um vídeo no canal, uma análise sobre o que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista feminino entre São Paulo e Corinthians, jogo que aconteceu lá na Vila Belmiro neste domingo. E um jogo até surpreendente, na forma que foi, não exatamente o resultado, porque é um clássico, é um jogo grande, uma final de campeonato, sempre existem inúmeras possibilidades de resultados, mas pela forma como tudo aconteceu, um São Paulo mais organizado, muito competitivo, e um Corinthians abaixo do que todo mundo esperava, abaixo ali da sua capacidade técnica. Ficou esse gostinho de que o Corinthians poderia ter jogado mais e saído com um resultado melhor. Desde já, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários, que eu gosto de ler e me ajuda muito para sempre estar vendo um novo ponto de vista interessante. Partindo aí da análise sobre o que foi esse São Paulo competitivo e organizado, como falei, e foi de fato, durante os primeiros 45 minutos o São Paulo demonstrou uma organização muito eficaz. O São Paulo, não dá para dizer que o São Paulo entrou para não perder, mas entrou com um certo conservadorismo para que não deixasse que a final tivesse um rumo já nesses primeiros minutos e nesse primeiro jogo. Foi um jogo muito de transpiração do São Paulo mesmo, deveu um pouquinho ali na parte ofensiva, nesses 45 minutos iniciais, mas compensou com a sua eficiência e capacidade de se defender e tirar do Corinthians o que ele gosta de fazer, que é dominar e controlar a partida. Algo que foi muito bem feito pelo São Paulo nesse primeiro tempo, que ajudou a equipe a conseguir o seu objetivo de sair em igualdade ainda no primeiro tempo, foi a Maressa jogar numa linha de 3 zagueiras. O São Paulo entrou com a Mimi e com a Ana Alice, estava escapando o nome dela, e a Maressa baixava para jogar na linha de zaga junto com elas, quase como uma líbera mesmo, mas mais como uma jogadora para controlar essa profundidade, e essa profundidade que o Corinthians faz muito bem, sempre com a Gabi Portillo, com a Vicky Albuquerque. O Corinthians tem essa força pelos lados, e nesse jogo específico também tinha a Milene, que era para cair um pouco por ali, e a Maressa, que é uma volante de origem lá no São Paulo, jogou na terceira linha de zaga e fez isso muito bem. Essa estratégia do São Paulo era de se defender, ficar com a bola e tentar sair nos contra-ataques. Os contra-ataques não aconteceram no primeiro tempo, mas a defesa, não quer dizer que a defesa, que o São Paulo pensou, não funcionou. O São Paulo conseguiu tirar a bola do Corinthians, não no sentido de que o Corinthians não ficava com ela. A posse do Corinthians no primeiro tempo foi muito maior que a do São Paulo, mas era aquela posse que não conseguia criar chances e agredir tanto o São Paulo como o Corinthians esperava. O Corinthians tinha ali mais à frente a Zanotti encostando nessa linha defensiva do São Paulo, quase como jogando com uma falso 9 para tentar puxar alguém dali, mas a defesa não saía tanto, principalmente porque as volantes do São Paulo estavam muito próximas à linha de zaga. Isso acabava incomodando o Corinthians, que não tinha essa jogadora nas entrelinhas funcionando e favorecendo ao ataque do timão. Mas estratégia no futebol é uma coisa muito polêmica, muito complexa. Se você faz uma estratégia, pensa numa estratégia, ela dá certo, você é genial. Se você faz uma estratégia e ela dá errado, você é taxado de burro. E em determinado momento o São Paulo correu esse risco, se defendia muito, não conseguia atacar e tomou um gol da Vicky Albuquerque ali numa bola, num bate-rebate, numa jogada ofensiva do Corinthians. A Vicky, no seu oportunismo, marcou o gol que abriu o placar, deixou o Corinthians com uma vantagem, e já ali no meio do primeiro tempo, vencendo, até superando o gramado que não estava tão bom, estava um pouco fofo, a bola não corria tanto, e fez o Corinthians sair nessa vantagem. E essa estratégia do São Paulo que eu falo, quase se complicou ainda mais, porque minutos antes do gol de empate do Tricolor, a Gabi Portillo teve uma chance muito boa, em que ela levou vantagem sobre a zagueira na entrada da lateral da área. Tinha 3 companheiros em boas condições para marcar, e se ela fizesse o passe, optasse por um passe mais procurando essas jogadoras, o Corinthians fatalmente teria feito o segundo gol e poderia ter saído criado uma vantagem maior, que complicaria ainda mais a vida do São Paulo. Não fez, o Corinthians desperdiçou essa oportunidade, assim como desperdiçou outras ainda no primeiro tempo, e o São Paulo empatou com a Aline num chute de felicidade, a Lele estava até atrapalhada no lance pela defesa,
e o São Paulo conseguiu o empate, que foi até justo, né? Pensando no que as duas equipes criaram, né? O São Paulo teve uma certa agressividade, não foi tão eficiente, mas dizer que o primeiro tempo poderia ter acabado em empate foi, para mim, justo. E o São Paulo quase teve uma chance boa de virar com o Ariel, um lance que estava impedido, foi bem impedido, né? Foi bem invalidado pela arbitragem. A jogadora conseguiu superar a Lele e marcar, mas como foi invalidado, acabou terminando em igualdade o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo mudou a sua estratégia, mudou a sua forma de jogar. Começou a jogar mais com a bola, começou a sair mais, competiu ainda mais com o Corinthians, né? E eu acho que a gente pode perceber um pouquinho mais de preparo físico em relação às jogadoras do São Paulo, né? O que elas pensaram, elas conseguiram executar por estar um pouco mais inteiras, né? Não é de fato uma desculpa, porque o Corinthians vem numa maratona, né? Teve Libertadores, boa parte dessas jogadoras estavam na seleção brasileira também, em jogos contra o Canadá, e pesa um pouquinho, né? Vai pesando ainda mais nessa reta final. E o São Paulo conseguiu, não dizer que se aproveitou disso, mas conseguiu fazer o seu jogo fluir melhor no segundo tempo e parecia, pela forma como jogava, que o São Paulo poderia chegar ao segundo gol, inclusive antes do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Apesar de que o lance que originou o gol da virada do São Paulo foi um pênalti que para mim não foi, eu acho que a árbitra errou no seu entendimento. Um lance interpretativo que o VAR não tinha mesmo que chamar, não sei nem porque demorou um tanto para confirmar a penalidade, que a Ariel converteu com eficiência. E eficiência acho que define a palavra da partida, né? Define toda a partida. O São Paulo foi muito eficiente, foi uma equipe que jogou, que dentro do que queria fazer, conseguiu, e jogou a responsabilidade para o Corinthians, que a gente já pode começar até a falar um pouquinho sobre o que foi, e que o Corinthians tem sim a capacidade de reverter esse resultado na Neoquímica Arena, onde é muito forte, já falei, agora são 18 partidas lá, 18 vitórias. Isso é o que me faz acreditar que a decisão está em aberto, mas que vai ser um jogo muito duro, principalmente pelo que o São Paulo demonstrou taticamente e no que o São Paulo se propôs a fazer. Quando quis se defender, conseguiu se defender, e quando quis atacar, conseguiu atacar. Então tem um trabalho muito bem feito sendo no São Paulo, perdão, a gente está um pouquinho acelerado, mas foi muito positiva a partida do Tricolor. E aí, já chegando pelo Corinthians, né, até um pouquinho antes de entrar só no mérito do que o Corinthians fez, queria falar um pouquinho sobre o que foi a transmissão do jogo, né, no Sport TV. Eu assisti pelo Sport TV, acompanhei, e confesso que fiquei muito incomodado como que foi tratado toda a partida, né? Quem fez a cobertura foi a Natália Lara na narração, junto do Richardson e do Losetti. São três profissionais que eu gosto bastante de acompanhar, e por isso que decidi acompanhar pelo Sport TV, mas nessa final em específico me incomodou muito a forma como eles trataram a partida. Falando exatamente da parte da transmissão, como eles levaram a partida, conduziram, parecia que só tinha uma equipe jogando. Não quero falar assim, um pouco clubista assim, essa reclamação, mas não no sentido de que eu queria que eles enchessem a bola do Corinthians. Eu queria que fosse um pouquinho mais parcial, mais imparcial no caso, que eles tratassem o jogo como foi. Parecia que desde o começo da partida só uma equipe estava bem no jogo. O que o São Paulo queria fazer, ele fazia, e o que o Corinthians não conseguia fazer. E não é verdade. O São Paulo jogou de uma forma defensiva, reativa, conservadora, e o Corinthians conseguiu ser superior a isso no primeiro tempo. Não em tantas grandes chances de gol, mas em construção de jogadas, de ficar com a bola. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, não conseguia nem atacar, o que mostra o mérito também do Corinthians de estar preparado para isso. E durante a transmissão eles não leram dessa maneira, eles falavam de uma maneira que só o São Paulo jogava e jogava como queria, né? Parecia até um caso de videntes ali de que o São Paulo venceria essa partida de qualquer maneira. E algo que evidencia muito isso foram os lances capitais de penalidades marcadas pela árbitra, e a do São Paulo validada e a do Corinthians invalidada pelo VAR. No lance do São Paulo, os três ali na cabine de transmissão já na hora decretaram que foi pênalti, sendo que foi um lance interpretativo e visto por muita gente que um erro, assim, né? Não houve tanta força, na verdade não houve força excessiva da Tarciane, houve uma disputa de braço em que a jogadora do São Paulo caiu e a árbitra marcou o pênalti. A árbitra que foi um pouco confusa durante toda a partida, né? Só cartões amarelos para o Corinthians, sendo que lances duros aconteceram dos dois lados. Já no lance do Corinthians, no lance de pênalti que o Corinthians reclamou, não foi pênalti, claro, o lance foi fora da área, e dava para ver com uma certa facilidade, com o auxílio da tecnologia. Sem o auxílio da tecnologia,
quando você via os lances que você tinha para acompanhar a jogada, se via que a linha da grande área do gramado da Vila Belmiro estava muito ruim, não dava para ter noção exata de onde estava a linha. E só com o auxílio de uma câmera por cima que se via que o lance não foi dentro da área, mas os três na cabine da transmissão logo disseram que não foi pênalti. Na hora da marcação falaram, não, já vai ser voltado atrás. Esse julgamento do lance que houve para o pênalti em relação ao Corinthians não aconteceu no lance do São Paulo, em que eles não comentaram sobre se a arbitragem tensou ou não, poderia ter errado ou não, eles apenas disseram que foi pênalti. E é só para deixar um pouco claro que o que me incomodou durante a partida, né? Eu vi também, acompanhei pelas redes sociais o pessoal reclamando sobre isso, de que está um pouco equivocado a leitura de jogo da transmissão. E são três profissionais que eu gosto bastante, de verdade, acompanho com eles muitas outras partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive tinha acompanhado Fortaleza e Cruzeiro com o Losetti e foi muito legal. Foi bem, teve uma boa leitura de jogo, mas se não me engano foi Fortaleza e Cruzeiro. Mas que acabou nessa partida me deixando um pouco desgostoso com o que foi a cobertura, né? Parecia que eles não acompanham muito o futebol feminino e estavam ali só querendo participar dessa jogada. E tudo bem, né? Algo que acontece às vezes, né? O erro foi meu de não ter acompanhado no YouTube, tinha esquecido que havia essa cobertura e poderia ter com uma cobertura mais imparcial. Mas é apenas uma reclamação clubista, é algo que eu não gosto que aconteça na mídia, né? Desse tipo de análise em que só existe um lado certo num jogo e o outro se não ganhou é porque não mereceu. Né? E aí é por isso que eu quero entrar já agora falando sobre o que foi o Corinthians na partida. O Corinthians entrou com acho que o que tinha de melhor o Corinthians levou a campo, né? Com exceção da Érica, ainda que ainda precisa voltar, né? Já faz um tempo que está afastada. O Corinthians, o que tinha de melhor, colocou em campo. E o Corinthians no primeiro tempo foi muito melhor que o São Paulo. Né? No que as duas equipes queriam fazer, o São Paulo conseguiu se defender sim, mas o São Paulo não conseguia atacar. E o Corinthians conseguiu se defender e conseguiu atacar. Então, no equilíbrio geral do primeiro tempo, o Corinthians foi melhor, construiu suas chances, poderia ter saído com vitória maior, inclusive no primeiro tempo, nessas chegadas da Vicky Albuquerque, né, nossa maior artilheira e muito oportunista, numa chegada da Gabi Portillo, em que ela fez a escolha errada, e outra da Tamires, que ela finalizou mal, tentou um chute cruzado e acabou não tendo êxito. O Corinthians acho que está um pouco abaixo tecnicamente, algumas jogadoras errando um pouquinho a mais, talvez um pouquinho daquela ansiedade de decisão, de conseguir botar o seu estilo e garantir o seu favoritismo. No segundo tempo, o Corinthians foi ainda um pouco pior que o São Paulo, não teve o mesmo êxito em atacar e se defender. O Corinthians atacou melhor no segundo tempo, na minha opinião, mas se defendeu pior. O São Paulo conseguia chegar mais, tanto usando as alas e levando perigo à meta do Corinthians, se não com grandes chances, mas com um volume legal. Mas mais uma vez o Corinthians teve oportunidades para marcar os seus gols. A Gabi Portillo mais uma vez teve uma chance muito boa numa tabela entre Catiúcia, Zanotti e Portillo, que se ela volta a bola para Zanotti já mais ou menos ali no bico da pequena área, a Zanotti poderia ter pelo menos empatado o jogo naquele momento. E só outras oportunidades. O Corinthians teve mais uma ali pela ala esquerda, em que a Tamires tentou o cruzamento e não conseguiu. Mas só para dizer que o Corinthians teve chance sim, de sair com um resultado melhor. Né? Não acho que há justiça no futebol, né? Nunca a gente pode falar isso, mas se houvesse, o que seria talvez um resultado mais justo fosse um empate pelo que as duas equipes fizeram. Né? O São Paulo no primeiro tempo mais defensivo, o Corinthians num controle maior desse primeiro tempo, e no segundo tempo algo mais equilibrado, com o São Paulo saindo mais para o jogo e o Corinthians conseguindo ter algumas chances boas para marcar. Mas no geral acho que o resultado mais justo seria um empate. E falei sobre a condição física dessas jogadoras, né? E eu acho que o Corinthians estava um pouco abaixo tecnicamente, como estava abaixo fisicamente. Acho que isso impactou um pouco na partida. O Corinthians vem de uma maratona maior de partidas, né? Jogou Libertadores, jogou até a final, com uma final muito tensa. Boa parte desses jogadores estavam com a seleção brasileira, né? Não há do que reclamar, do jogo. E sentiram um pouco esse gramado um pouco mais pesado. Principalmente no primeiro tempo, o gramado estava um pouco mais fofo, a bola rolava menos, algumas vezes você vê que ela se prendia, principalmente por conta das chuvas que rolaram na região de Santos ali nesse final de semana. São coisas da partida, são coisas do jogo, o Corinthians até foi beneficiado pela chuva no primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras,
mas esse resultado de 2-1, essa derrota, que é muito boa para o São Paulo, tem que ser valorizada pela equipe tricolor e tem que ser sentida pelo Corinthians. Eu não acho que o Corinthians teve salto alto, tá, gente? Eu vi um pessoal falando sobre isso, não acho que houve salto alto, mas é bom uma derrota nesse tipo, principalmente depois que você vem de uma goleada, né? Nunca é bom uma derrota, mas quando você vem de uma goleada, talvez seja bom você ter um resultado, um revés ali, mais leve para que você coloque as coisas em perspectiva, coloque os pés um pouco mais no chão. De novo, não acho que teve salto alto, de verdade. Acho que teve um pouco de ansiedade do Corinthians em fazer o seu jogo, teve um pouco de... faltou um pouco perna e faltou sim qualidade técnica. Mas é um resultado muito reversível na Neoquímica Arena, né? O Corinthians está aí com a campanha de invasão por elas, espero que a gente possa, que grande parte da torcida esteja lá. Não vou poder porque o meu torcedor não foi renovado, não consegui ingresso até agora, mas espero que a arena esteja lotada. Eu acredito que estará lotada e que a gente vai ver uma festa muito boa do Corinthians e que tem tudo para virar esse resultado, né? Se não virar também não vai ser o fim do mundo. O Corinthians é a equipe mais vencedora ainda do futebol feminino e com muitos méritos. Não vai ser isso que vai manchar essa história, mas que vai ficar um pouquinho triste para nós, né? Ninguém quer perder. Espero que o Corinthians vença, acredito numa vitória do Timão, mesmo que seja uma vantagem mínima, acredito que o Corinthians possa reverter, tem tudo para reverter, tem uma semana aí para trabalhar bem, descansar e chegar nesse jogo pronto para encarar o São Paulo devidamente. Acho que vai ser um jogo muito competitivo, um jogo ainda mais difícil do que foi a semifinal contra o Palmeiras, que o segundo jogo não foi difícil, né? Mas acho que vai ser um jogo muito mais difícil que isso, vai ser um jogo tenso. O retrospecto do Corinthians é muito favorável e por isso que eu acredito em reverter esse resultado, mas a gente é corintiano, a gente tem que esperar de tudo, né? Se não é sofrido, não é com a gente. Então vamos ver como se dá, vamos na torcida pelas Brabas, que acredito que elas têm tudo para reverter esse resultado e a gente chegar a mais uma conquista, né? E, bom, essa é a análise de hoje, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Quero ouvir de vocês a opinião de vocês, o que acharam. Até falo também sobre se é só choro da minha parte ali em relação à transmissão. E mais uma vez peço que se inscrevam no canal, deixem seus likes, comentários para a gente discutir um pouco mais sobre esse Corinthians e São Paulo. Até o próximo vídeo, fiel. Vamos juntos e vai Corinthians!